A gente se emociona sempre quando vem ao Santuário Nacional, não é? Eu estou vindo de Roma, estava com o Santo Padre, e agora estamos na expectativa de viver a segunda Romaria Arquidiocesana de Diamantina. E coincidiu de estar aqui, e aceitei, é claro, o convite, você acha que não? Não é? Para nós vivermos este bonito programa. Há 14 anos começávamos tudo, não é? Assim, sem muito saber para que lado que ia. E vocês levaram com maestria o programa adiante. Imagina. Não é? Sabe, Dom Darcy, eu costumo dizer bastante, a gente tem essa consciência aqui na TV Aparecida, né? Já falamos isso essa semana e eu repeti muitas vezes justamente porque é isso que a gente carrega no nosso coração. Que tudo aqui na TV Aparecida começa e passa por Nossa Senhora. Então, é ela quem nos carrega no colo, é ela quem nos auxilia, é ela quem nos ajuda a levar a evangelização a partir aqui do Santuário Nacional. E hoje, Dom Darcy, o Bem-vindo Romero leva também não só a evangelização, não só o Santuário Nacional, mas leva também a Palavra de Deus, uma vez que estamos em setembro, né, no mês da Bíblia. Então, eu gostaria de pedir para o senhor para participar conosco do nosso Círculo Bíblico hoje, combinado? Com muito carinho. Aliás, a missão Precipo, a primeira nossa, como rede Aparecida de comunicação, anunciar Jesus Cristo pelas mãos carinhosas de Nossa Senhora. Então eu convido você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, assim como o Dom Darcy também, para pegarmos a nossa Bíblia, abrirmos no livro de Esther, capítulo 7, versículos de 2 e 3, que serão os versículos que nós vamos meditar agora. Dom Darcy, por favor, o senhor lê para a gente esses versículos. Do livro de Esther. Esther, capítulo 7, versículos de 2 a 3. O rei perguntou a Esther: qual é teu pedido, rainha Esther? Será deferido. Que desejas? Mesmo que fosse a metade do meu reino, te será concedido. Respondeu então a rainha: se realmente encontrei graça diante de teus olhos, ó rei, e se ao rei agradar, conceda-me a vida. Eis meu pedido, e a vida de meu povo, eis meu desejo. Dom Darcy, diante destes 2 versículos do livro de Esther, que a gente separou com muito carinho, inclusive, para que você, aí em casa, também medite conosco não só a palavra de Deus, mas entenda o quão é importante ter Deus na nossa vida. Quando a gente vê a história de Esther, Dom Darcy, a gente imagina que como rainha, ela poderia aí querer mundos e fundos, mas ela queria, era o seu povo, o bem para o seu povo, né? Bianca, essa é a leitura que nós fazemos na festa de Nossa Senhora Aparecida. É a primeira leitura da festa de Nossa Senhora Aparecida de todos os anos. E Esther, como são aqueles chamados por Deus para uma grande missão, era uma mulher humilde, uma judia, escrava, e que ganhou as graças do rei por causa da sua beleza. Mas não contou somente a beleza física, a beleza exterior. A grandeza de Esther era a sua inteireza como mulher. É, na verdade, um paradigma para toda mulher. Ela, humilde, por sua grandeza, e o rei percebeu isso, a escolheu para ser rainha. E foi rainha e ocupou, óbvio, como rainha, um espaço de comando, de poder. Mas, humilde que era, não subiu o poder à sua cabeça. Ela continuou uma pessoa humilde e, neste sentido, que o rei acolheu o seu pedido. Porque aqui se trata de uma trama ardilosa de Amã, o ministro do rei Assuero, que queria eliminar o povo judeu, matar todo o povo de Deus. E Esther percebeu qual que era aquela trama. Então, ela recorreu ao rei com a autoridade de rainha, mas com a dignidade de mulher sábia, de mulher inteligente. E soube usar as palavras adequadas e convenceu o rei.
E a coisa aconteceu justamente o contrário. Quem foi condenado foi o Amã e o povo foi libertado. E ela também, porque era judia e seria assassinada, ganhou do rei também a vida. Veja, nós não devemos fazer nunca um pacto com o mal, mas vencer o mal pelo bem, sendo honesto. Ela pediu a Deus sabedoria. Ela teve coragem, não ficou passiva. Não deixou que o povo, então, sofresse as agruras de um déspota. E conseguiu, então, porque tinha fé, força que lhe vinha da fé, sabedoria que Deus lhe deu, usar de toda a sua inteligência para se colocar diante do rei e reverter a história. Os judeus, até hoje, celebram Esther nas festas do Purim, que é a festa da mudança da sorte. Se a sorte estava jogando contra o povo, ora, através de Esther, e porque Deus agiu nela, a sorte mudou. Então, até hoje eles celebram a grande festa, porque a história de Esther faz parte da libertação do povo de Deus. E Esther nos lembra quem? Qual a outra mulher que foi fundamental na história da salvação? Maria. Maria. A mulher simples, não é? A mulher que simplesmente obedeceu a Deus, não é? E Deus tirou os poderosos do seu trono e levou os humildes. Deus faz do fraco forte. Confie sempre nisso. Tire isto para você. Quando nós fazemos a leitura orante, nós lemos a palavra de Deus para saber o que Deus tem a nos falar. Depois que rezamos e meditamos, nós falamos para Deus. Peça sabedoria. Peça humildade. Peça que você nunca fique alheia às situações da vida, omissa, de jeito nenhum. Olha o Brasil que nós estamos vivendo. Não há situação também de opressão das quais nós devemos nos livrar, não é? E não é dente por dente, olho por olho, não. Vamos vencer o mal pelo bem, agindo com inteligência e com a sabedoria da palavra de Deus. Esther nos ensina. Sim. E Maria também. Sim. Dom Darcy, a gente escolheu Esther justamente por todo esse ensinamento que o senhor estava falando para nós. E durante todo este mês de setembro, toda sexta-feira, será um personagem que nós vamos também meditar aqui para fazer com que este personagem caiba cada vez mais no nosso coração, não só ler, não só ele estar presente aqui na Bíblia, mas que ele caiba no nosso coração o tamanho tão grandioso que ele tem, assim como Esther e assim como Maria, que o senhor bem estava falando. A gente, quando tem a Bíblia, tem a palavra de Deus na nossa vida, guiando o nosso caminho, Dom Darcy, por mais que a gente dê alguns tropecinhos, a gente tem essa palavra sempre na nossa vida para poder ter um norte, ter um rumo, não é mesmo? Palavra que guia, palavra que educa, palavra que corrige e palavra que salva. Não é qualquer palavra, é palavra de Deus. É interessante, Dom Darcy, que uns versículos antes aqui dessa leitura está dizendo que quem sabe não foi justamente por isto que você chegou a esta posição de rainha. Era um tio de Esther que estava, inclusive, falando. Mardoqueu. Exato. Quem sabe, eu estava tentando achar o nome dele, que ele tem um nome diferente aqui, Mardoqueu. Então, Darcy, esse é o motivo realmente que Deus capacita as pessoas e escolhe as pessoas para a missão que Ele dá. Às vezes a gente para e pensa, nossa, mas eu não sou capaz de exercer a missão de Deus em minha vida. É sim, porque Ele capacita a gente para viver essa missão, não é, Dom Darcy? Sim. Quando nós não nos colocamos como protagonistas, eu sei, eu tenho a verdade, eu resolvo. Tudo se fará pelas minhas forças. Quando eu não me coloco desta maneira, mas eu me confio a Deus, então Deus realiza em mim maravilhas. Como realizou em Esther, como realizou em Maria, realiza em você também. Confie nisto. Mas não queira você fazer no seu tempo e do seu jeito. É conforme Deus quer
e no tempo de Deus. E a gente tem que ter paciência para saber esperar. Sem dúvida. Porque precisa amadurecer. E se envolvem outras pessoas, nós queremos que os outros caminhem conforme nós caminhamos. No compasso nosso, está errado. É preciso esperar, é preciso ter paciência. Isso acontece na vida amorosa, isso acontece nas questões econômico-financeiras. A gente muitas vezes não vê a luz no fundo do túnel, mas nós não podemos de maneira nenhuma ficar omissos. Eu não vou agir, deixe Deus fazer. Não. Deus estendeu os seus braços numa cruz para nós não cruzarmos os nossos. Confie, faça a sua parte. Deus, quando para nós a situação é impossível, Deus se manifesta como Deus do possível. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Dom Darcy, no começo do nosso programa, quando o senhor fez a abertura, lá também naquele mesmo lugar, olha lá, há 14 anos... Você viu se eu estava cabeludo ou não há 14 anos atrás? Olha, cabeludo, sinceramente, o senhor não estava, mas o cabelo estava um pouquinho mais escuro, não estava tão branquinho assim. É que lá em Diamantina costuma cair neve. Ah, entendi agora, Dom Darcy. Agora, nessa abertura que o senhor fez hoje no nosso programa, o senhor falou a respeito de nós, Bem-vindo Romeiro, sermos também a voz da nossa campanha dos devotos. Exato. Que começou desta forma, nós dois andando juntos, a intenção sempre foi essa. E é justamente por isso, Dom Darcy, que a gente separou alguns testemunhos da revista de Aparecida, tirados da revista de Aparecida, para a gente poder exemplificar ainda mais o papel de Esther na nossa vida, de como a gente precisa ser generoso, de como a gente precisa ser humilde, de como a gente precisa olhar o nosso povo também. Confiar. E a gente vai ver agora, então, esse testemunho que nós tiramos da revista de Aparecida. O senhor vai acompanhar com a gente, vamos ver. Alzira Danésio Ribas, de Tupi Paulista, São Paulo, enviou uma carta dando seu testemunho para a revista de Aparecida, que nos faz pensar sobre a providência de Deus por meio de Esther. A neta da Alzira, a Jaqueline, se casou com Onofre em fevereiro de 2013. E depois disso tentaram ter um filho, mas ela não conseguia engravidar. Depois de mais de um ano tentando, eles iniciaram um tratamento, mas mesmo assim, Jaqueline não conseguia engravidar. Foi então que eles decidiram formalizar na justiça o desejo da adoção. Depois disso, optaram também pelo tratamento de reprodução assistida, para estimular os ovários a liberar os óvulos. E com esse tratamento, Jaqueline conseguiu engravidar. Mas, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo. A avó da Jaqueline, então, se agarrou na fé. Fez uma novena Nossa Senhora Aparecida e a neta Jaqueline engravidou novamente. Jaqueline e o marido haviam escolhido 2 nomes para o bebê, Maria Clara ou Davi. A gravidez foi até o final e Maria Clara nasceu linda e com saúde. Quando Maria Clara estava com pouco mais de um ano, Jaqueline e Onofre receberam uma ligação do fórum, informando que eles poderiam adotar um menino e que o nome dele era Davi, o mesmo nome escolhido por eles caso tivessem um menino. Hoje, a neta da Alzira, a Jaqueline, tem 2 filhos e eles têm a certeza de que tudo o que aconteceu foi por providência e bênção de Deus e que Nossa Senhora Aparecida tinha intercedido em favor deles. A história de Esther nos ensina que às vezes podemos não entender algumas coisas pelas quais passamos, mas que tudo tem um motivo. Precisamos apenas acreditar nos planos de Deus e seguir com coragem de que com Deus tudo termina bem. Pois é, essa confiança que a dona Alzira testemunhou para a gente também na revista de Aparecida é a confiança de Esther. Confiar que Deus está presente em todos os momentos
na nossa vida. E eu falei para você, né, que a Cissa ia passar aqui esse momento junto conosco para poder também fazer aqui um desenho para ilustrar, porque é muito interessante quando a gente usa a arte também para deixar mais claro tudo o que a gente quer dizer. E tá aqui então o desenho que a Cissa fez pra gente, da Rainha Esther, conversando com o rei, e poupe a minha vida, liberte o meu povo. Tá aqui o desenho da Cissa também. Queria agradecer desde já a presença da Cissa. Semana que vem ela vai estar conosco aqui também para continuar usando a arte para ajudar na evangelização também. Ela que o senhor viu, Dona Darcy, também foi já, não sei se você ainda é catequista. Atualmente não, mas vou voltar, se Deus quiser. O catequista sempre tem no coração, aí continua sempre nesse coração. Então, ela é catequista e já usou aí também a arte para poder evangelizar, para ilustrar junto com as crianças. Bonito, né? Fantástico isso, Obrigada. porque chega ao coração das crianças. Direto. Não é a primeira e coisa hoje nós que as vivemos crianças no mundo gostam, da né? imagem. Sim. É fundamental. Vale mais do que 1000 palavras, né? Exato. Verdade, verdade. E Cissa, obrigada por transformar essa arte sua ensinando em mais do que 1000 palavras pra gente. Muito aqui, obrigada, eu que Esther. agradeço estar presente aqui e semana que vem estamos aqui de volta. Amém, amém. Obrigada, viu, pela tudo de presença bom. aqui conosco. E enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho mais com o Dom Darcy aqui Fala, hoje. minha Obrigada, filha. viu, Cissa? Porque, Dom Você Darcy... viu que o fala. rei Assuero ficou embebecido com a Esther, né? Você Sim. viu ali, ela soube captar bem, né? Como é importante a gente falar nesses 14 anos aqui da Rede Aparecida de Comunicação, Dom Darcy, que quando a gente consegue falar ao coração dos devotos, o que, quando a gente fala com Nossa Senhora Aparecida, Exato. fala de Nossa Senhora, fica mais fácil, não é? Exato. Mas a gente chegar ao coração dos devotos é muito importante, né? Quantas histórias a gente não teve de chegar até o coração do devoto nesses 14 anos, não é mesmo, Dom Darcy? Meu Deus, é muito bonito, porque o devoto sente que o santuário é a sua casa. Vira uma extensão, né, da Exato. casa dele. Foi até uma senhorinha que me disse assim, ó, eu sou investidora aí. Achei a palavra muito interessante, né? E eu falei, é verdade mesmo, a senhora está investindo a vida, a senhora está investindo a sua fé, a senhora está acreditando neste projeto e faz parte dele. É como a Esther, viu o que era bom, mas não se fechou em si mesma, se lançou. Todo aquele que faz parte da campanha dos devotos faz o mesmo trabalho de Esther. Liberta o povo. Porque não é libertação? Sem Levar a dúvida. palavra de Deus? Sem dúvida. O ânimo, as brincadeiras que se fazem aqui, me lembro do tempo do Padre Evaldo, as pessoas ficavam assim, contentes, felizes, o dia ganhava sentido. Depois, quando nós ouvimos esses testemunhos, são vida, é vida que flui. Imagine, Deus multiplicou a vida para aquele casal. Pensa. Não é? E não existem... E Deus tem as suas artimanhas, o seu jeito de fazer. E não existem coincidências, né? Existem providências. Exato. Pense só, Dona Darcy, ela tinha a intenção, né, de talvez adotar, pensou nos nomes das crianças, no fim acabou Foi generosa por adotar, por querer essa adoção, Exato. né? No fim acabou engravidando de uma menina, usou um dos nomes e no fim saiu a adoção. Ela quis continuar nesse processo de adoção, que realmente é a generosidade, e ainda o nome do neném era Davi. Providência de Deus do nome que ela havia Sem pensado. dúvida nenhuma. Providência é sempre o que nós vimos acontecer na Rede Aparecida de Comunicação. Me recordo como se fosse hoje. Padre César Moreira subiu até o escritório, eu era o ecônomo do santuário. Ele disse assim, escute, é agora ou nunca. Nós temos a possibilidade da concessão do canal 59. O ministro está dizendo que é agora ou nunca. Sempre foi reservado e nunca quiseram. Nós não vamos ter outra oportunidade. E eu, ecônomo, disse assim, quanto vai custar isso? Mas sem noção nenhuma. Sem imaginar, não é? Sem noção nenhuma do que seria. E eu imaginava ainda, olha, queridos telespectadores, olha o que eu imaginava. Que uma vez ligado, tido a concessão, já estavam no Brasil inteiro. Pronto. Aí então perguntamos à época, César, quanto vai custar isso? O César, olha, eu acho que os técnicos estão dizendo aí que com 2 milhões, 2 milhões e meio, faz-se o canal da TV Aparecida. Eu falei assim, bom, se é isso, então nós vamos nos apertar aqui, mas nós vamos fazer. Pode fazer, vamos lá.
Aí reuniu o conselho, aprovou, Dom Aloísio, aquela história toda, e lá fomos nós. Menina, aí que nós fomos estudar o que era televisão, os comprometimentos todos, os valores envolvidos e tudo aquilo que é tão complexo hoje. Não, e depois a coisa cresceu, não? De Tomou TV uma proporção Aparecida para a grande, rede né? Aparecida de comunicação, já tinha uma experiência, agora também linkado com as novas mídias, e etc. Mas tudo é providência. Nós não sabíamos tudo, mas sabíamos que estávamos fazendo aquilo que Deus quer. A gente, às vezes, Dom Darcy, principalmente aqui na TV Aparecida, a gente tem esta noção de chegar até o devoto, de olhar para ele aqui, porque a gente tem a possibilidade, no Bem-vindo Romero, de estar muito próximo deles. A gente tem a possibilidade de olhar no olhinho deles. E a gente, às vezes, não faz ideia de como a gente consegue chegar até este coração. E a gente chega, Dom Darcy. E isso é um motivo que, confesso, para o senhor me emociona demais. É verdade. A abertura do senhor hoje... Eu só não chorei aqui porque senão estraga um pouco a maquiagem da Bianca. Mas eu do outro lado também. E eu né? vi o senhor. Eu até falei para a nossa diretora, para a Adriana, falei, olha, Dri, ele está aí com a voz embargada, ele está emocionado lá. Assim. Dom Darcy, como é bom saber que o nosso coração se une ao coração de quem está do outro lado. Isso é primordial, e daí né? vem a responsabilidade Sem nossa, dúvida. de todos os técnicos e de todos os redentoristas que fazem a rede Aparecida de comunicação. Essa responsabilidade de saber que nós falamos ao coração. A palavra que sai do Santuário Nacional é uma palavra de verdade e o povo crê. Portanto, o nosso compromisso precisa ser cada vez mais aquele compromisso com a verdade que brota da palavra de Deus para levarmos adiante esta missão que Deus nos entregou. Imagine você, menina, quando entrou aqui, e a experiência que você foi adquirindo, o know-how que hoje tem e outros que trabalham na TV Aparecida. Deus abençoe Amém. o nosso trabalho, Amém. sempre. Amém. E os devotos e devotas, que é claro, sem a ajuda deles e sem a participação, Amém. nada seria possível. Amém. Aliás, o senhor falou a respeito dessa missão, que realmente é a nossa missão de evangelizar, de ajudar na evangelização, de emprestar aí os nossos dons, como no caso o nosso da comunicação aqui, para chegar até esses corações e mudar a vida dessas pessoas, transformar a vida dessas pessoas. A TV Aparecida, ela não é uma TV apenas para informar, mas para também formar. E formar de uma forma distante? Não, muito pelo contrário, aproximando os nossos corações da mãe, da rainha e padroeira do Brasil. Dom Darcy, obrigada pela presença aqui conosco hoje. Uma alegria para mim, foi um uma prazer. honra, uma vez mais, viu? Um Estar com prazer poder vocês. recebê-lo aqui. Tá bem. Gente boa, Deus abençoe. Ligadinho sempre na TV Aparecida e no programa Bem-vindo, Romero. Obrigada pela Deus presença. abençoe. Que bom poder receber o senhor, que tem tanta história também, não só com o Santuário Nacional, mas também com o nosso Bem-vindo Romero. Amém. E parabéns pelos 14 anos do Pra Bem-vindo nós. Romero para nós. Pra nós. E vamos rezar agora às 9 horas, colocando também nessa intenção. É verdade, né, senhor? Vai para a celebração de daqui a Exato. pouquinho. Então, você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, vai passar essa manhã, que é a manhã mais abençoada da TV brasileira, aqui Amém. conosco na TV Aparecida, né? Aparecida.